agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. O convidado dessa semana é o escritor José Carlos da Silva Júnior, conhecido como José Faleiro, autor de Os Supridores, publicado pela editora Todavia em 2020. Como esse programa foi previamente gravado, infelizmente, dessa vez, não serão possíveis perguntas de nossos internautas. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes em nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Faleiro. Uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite. Boa noite. Prazer meu estar aqui. Faleiro, minha primeira pergunta: onde e quando você nasceu? Nasci na Lomba do Pinheiro, extremo leste de Porto Alegre, na divisa com Viamão, no ano de 1987, dia 7 de agosto. Por que Faleiro? Faleiro é o sobrenome da minha mãe, né? É o sobrenome Sim, toda a família da minha mãe tem esse sobrenome, enfim. Eu não tenho porque eu sou Júnior, né? Eu tenho o mesmo nome do meu pai. E aí eu adotei José Faleiro para homenagear minha mãe, né? Enfim. Entendi. Como é que a vida te tornou um escritor? Qual foi tua trajetória até Os Supridores? Eu tenho dito o seguinte, cara, o que acontece? Eu até faço uma analogia que é sempre a mesma, né, velho? Tu vê que tu pode pensar o seguinte, ó. Às vezes a gente faz as coisas por aspectos gerais daquilo que a gente vai fazer ou por aspectos particulares, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Tu pode ter um cara que gosta de jogar futebol, se envolveu com futebol por questões específicas do futebol, né? Então o cara gosta do drible, né? Gosta de chutar no gol, né? E tu pode ter um cara que joga futebol por aspectos mais gerais, né? Ele gosta de fazer exercício físico, ele gosta de correr e tal. Então ele eventualmente pratica o futebol também, da mesma forma como ele faz uma corrida aqui, outra ali, joga um vôlei, joga um basquete, né? Gosta de exercício físico. Eu creio que comigo é parecido, assim, eu não cheguei na escrita por coisas específicas do mundo da produção de texto, assim. Eu gosto de uma coisa que é mais geral e que está presente também na literatura, mas está presente na música, né? Está presente nos quadrinhos, nos filmes, nos jogos de videogame, que é uma coisa que eu chamo de fabulação, né? Que é tu criar aquele contexto onde vai ter os personagens, onde vai se desenvolver uma trama, né? E tu usar isso para ilustrar questões que são importantes para te ilustrar, enfim. E aí eu já entrei nisso antes de começar a escrever, antes até de ler o meu primeiro livro, né? Eu já fazia meus quadrinhos, já compunha, né? Fazia músicas e tal. Então eu já entrei nesse espírito de criar esse contexto antes mesmo de começar a escrever. Tua família, teu pai, tua mãe, no que eles trabalham? Meu pai é falecido, né? Meu pai trabalhou num monte de coisa, velho. A maioria delas eu sei só pelo que a minha mãe me fala, assim, porque eu não consigo me lembrar, na real, né? Mas que eu me lembro, assim, eu me lembro dele porteiro, aí depois ele foi promovido a zelador, e quando faleceu era ainda zelador, né? Minha mãe também fez muita coisa na vida, trabalhou, também sei só porque ela me conta, eu não era nem nascido, né? Trabalhou em fábrica de doce em Pelotas, fez muita faxina, né, ao longo da vida. Chegou a ser professora também, minha mãe, né? E, enfim, fez muitas coisas mesmo. Isso é uma família da classe trabalhadora de Porto Alegre. Exatamente. Eu próprio tomando os mesmos rumos, né? Muito parecidos, inclusive, com os meus pais, né? Também fui porteiro, trabalhei na construção civil, trabalhei no supermercado. Você estudou até que grau? Até quando? Velho, eu acabei de conseguir o diploma do ensino médio por meio da EJA, né, meu? Eu abandonei a, a escola cedo, a escola, mas não os estudos, né? Segui estudando por conta própria, né? Todo tipo de coisa, sempre fui muito curioso, assim, mas saí da escola cedo e agora estou correndo atrás do tempo perdido, né? Quero fazer uma graduação, enfim.
mas O acabei que, de conseguir o diploma do ensino médio, mês passado. o que te levou a abandonar a escola e ter que completá-la pelo EJA? Razões econômicas, de trabalho? Ah, ô meu, foi uma série de coisas, na real, né? Nunca é uma coisa só, né? Eu nunca me senti acolhido na escola, não gostava. A escola não gostava de mim também, né? Então as coisas que eu trazia de casa, minha bagagem cultural, intelectual não servia ali, né? Não era moeda de troca ali, entendeu? E as coisas que eles procuravam me enfiar goela abaixo também, eu não gostava muito. Tem até uma história que eu conto sempre, que uma vez na aula eu fui cantar uma música dos Racionais, a professora me tirou da sala, tá ligado? Ela pediu para cantar uma música ali e tal. Comecei a cantar, ela me tirou da sala, me puxou pelo braço e tal, me humilhou ali e tal. Então nunca foi um lugar acolhedor, né? Esse é um dos motivos. Assim, também quando eu cheguei no ensino médio, era foda. Não tinha ensino médio no meu bairro, né? Tinha que se deslocar até a região central da cidade lá, longe pra caralho. E, e aí às vezes não tinha passagem de ônibus, não tinha como ir. E às vezes ia assim, mas aí é aquilo, tu ia de manhã, ficava até a hora do almoço ali, ficava com fome, meu. E às vezes não tinha, às vezes não, né? Nunca tinha dinheiro para comprar um lanche, um troço. Imagina saindo do meio-dia do colégio ali. E o colégio que eu comecei a estudar tinha um monte de restaurante e lancheria na volta ainda para piorar, né, meu? Aí eu saía do colégio assim com o estômago roncando, aquele cheiro de comida, nunca tinha dinheiro para comprar nada, via várias pessoas comendo, era foda também. Então foi uma série de circunstâncias, né, meu, que me fizeram sair dali. Também precisava trabalhar, né? Precisava ir atrás do dinheiro, né? Porque não dava mais para ficar em casa, enfim. É a história de muita gente onde eu moro, né, meu? Começar a trabalhar cedo porque qualquer grana que entra já ajuda a família, né? Você começou a trabalhar com que idade? Antes ainda de eu abandonar a escola, né? Eu, adolescente, diria, eu sou péssimo com isso de datas, assim, mas diria que com 15, 16 ali. Eu me lembro a primeira vez que eu trabalhei, eu fui ajudar na reforma da casa de um parceiro meu, e aí o cara precisava de um ajudante ali, eu fui, pá, ajudei ele, acho um mês ali, tal, ganhando um dinheirinho, um trocado. E aí depois comecei a ir tem uma grande tradição de ir trabalhar na construção civil aqui na minha quebrada, aqui onde eu moro, né? Vários vão trabalhar no gesso, ou de pedreiro, de pintor. E aí é uma possibilidade que se apresentava para mim, né? Comecei a ir com eles e tal, tudo informal, sem assinar carteira, né? Até que depois de um tempo assinei a carteira pela primeira vez, mas eu já tinha começado a trabalhar bem antes de assinar a carteira. E quando é que você começou a ter contato com livro, com literatura? Quando é que você começou a ganhar o gosto por ler? Que eu imagino que tenha antecedido o gosto por escrever. Sim, sim. Pois é, cara, é aquilo, né? Eu não vim do ambiente onde os livros eram uma coisa muito presente, assim, né? Então, meus pais não liam, meus, os mais velhos da minha família não tinham o hábito da leitura, meus vizinhos, meus amigos. O livro não era uma coisa presente, né, velho? E aí, durante muito tempo até, eu associei a ideia do livro à ideia de castigo, assim, porque era desagradável ir para a escola, e o pior na escola eram os momentos justamente de lidar com a palavra, né? Leitura, escrita, de texto, era a pior coisa, assim, parecia um castigo, associei a ideia de castigo, né? E aí o que acontece, meu? A gente tinha ido morar no emprego do meu pai, quando ele virou zelador, né? Numa região de classe média aqui de Porto Alegre, lá, Cidade Baixa, uma região central. E quando minha mãe se separou do meu pai, eu vim morar com a minha mãe na Lomba do Pinheiro, e a minha irmã ficou lá morando com meu pai por motivos práticos, assim, ela estava cursando um ensino médio numa boa escola, né, que tinha curso profissionalizante e tal, que era uma coisa que não ia ter aqui, não ia ter, nem tinha ensino médio aqui, né? Então foi conveniente que ela ficasse lá com meu pai, né? E aí a minha irmã que começou a ter acesso com leitura, com cultura de modo geral, por causa do ambiente que ela estava convivendo lá. Ela conheceu o pessoal do teatro e tal, se apaixonou pelo teatro, foi fazer uma graduação nessa área, né? Se tornou atriz, professora de teatro, né? E toda vez que, enquanto ela estava fazendo a graduação, toda vez que ela vinha visitar a gente aqui no Pinheiro, ela tentava me convencer a ler e eu nunca aceitava, né? Eu argumentava contra. Mas eu já era fã dos quadrinhos, né? Que eu te falei ali, já gostava de filme, né? E eu argumentava justamente isso. Eu dizia, porra, nos quadrinhos, velho, tu acompanha uma história e ainda por cima tem a ilustração, né? No cinema tu também acompanha a história e tem áudio, tem vídeo. Nos jogos de videogame tem tudo isso e tu ainda por cima controla os personagens, né? Então não entrava na minha cabeça como é que um amontoado de palavras poderia competir com isso, né? E a minha irmã desistiu de me convencer assim, só que quando ela desistiu foi que ela me convenceu, porque ela disse o seguinte, tá, não falo mais nada então para ti, mas é o seguinte, tua opinião não importa porque tu nunca leu um livro, então tudo que tu acha sobre o livro não
tem que ler um livro para depois, né? E aí aquilo ali me pegou, assim. Eu queria ter o gostinho, né, de ler um livro inteiro e depois ir lá para ela e dizer, olha, eu li e não gostei, né? E aí eu peguei um livro emprestado para ler, isso com uns 20 anos, 21 anos mais ou menos, bem tarde. E era Besta Fera o nome do livro, era um livro sobre lobisomens. E aí eu não parei mais de ler depois dali, né? Você ganhou paixão pelo livro. Não consegui chegar para ela e dizer que não gostei, né? E o louco é que eu gostei da história, eu gostei do livro, assim, da história que o livro contava e tal, mas eu gostei muito, aquilo ali me transformou em outra pessoa, velho, tá ligado? O contato com a leitura me transformou em outra pessoa. Eu comecei a pensar em várias coisas que eu não pensava, assim, e uma delas era justamente isso, eu pensava, porra, esse prazer que eu tô sentindo eu considerava impossível, né? Parecia que não tinha como, e agora eu tô sentindo, e eu começava a notar que era uma coisa que só a literatura podia proporcionar, né? A imersão na história de tal maneira que um filme não consegue, o videogame não consegue, os quadrinhos não conseguem, é específica, somente lendo que tu vai experimentar uma história dessa forma, né? E eu, porra, né, quantas coisas mais não tem aí no mundo que eu não conheço, né? Enfim. Então me transformou em outra pessoa, uma pessoa. Eu me tornei um ávido leitor, assim, comecei a ler muito, muito, muito mesmo. E nós estava comentando aqui que tu chegou a ler, né, Os Supridores em 4 horas. O meu recorde foi numa madrugada, um romance inteiro numa madrugada, ali da 1 da manhã até umas 7. Então foi umas 6 horas. Então tornei um leitor e um curioso, né, acima de tudo, querendo descobrir as possibilidades do mundo, né? Você, antes de ter contato com a literatura, o que você queria fazer da vida, do ponto de vista profissional? Ah, meu, quando eu era piá, assim, começando. Traduzindo para os leitores, os espectadores de fora do Verdade. sul, piá quer Fora do dizer sul. garoto. Garoto, quando eu era novo, né, novinho, quando eu era criança. Eu queria ser motorista de ônibus, meu. E eu quis ser muitas coisas ao longo da vida, né? E aí já a partir da adolescência em diante um pouco, eu comecei a querer coisas que tinham um pouco mais a ver com o que eu faço hoje, né? Eu queria, eu me lembro que a primeira vez que eu pensei em trabalhar com escrita, olha que louco, eu não lia ainda literatura, não lia livros, né? E aí eu me lembro que eu queria ser escritor porque eu era fanático por videogame e eu comprava as revistas, sabe? Que trazia as novidades, as notícias do mundo dos videogames, né? E aí tinha uns caras, meu, que os caras não pagam assim, a profissão dos caras era assim, ó, meu, mês que vem chega um jogo novo no Brasil para tal videogame, tá aqui o jogo, nem chegou ainda no Brasil, os caras ganhavam o jogo, joga o jogo até o fim, depois tu escreve uma matéria para revista. E eu, velho, era isso que eu queria fazer, sabe, para poder jogar os jogos antecipadamente e ainda escrever a respeito daquilo ali, né? Foi uma coisa que eu desejei trabalhar também. Depois eu quis trabalhar fazendo os meus próprios jogos, né? Queria foi o que me levou, inclusive, a estudar programação de computadores, né? Eu aprendi a programar justamente para criar os meus jogos de videogame. Já é a coisa da fabulação, né? Eu olhava os jogos e ficava descontente com algumas coisas. Pô, essa cena devia ser assim, a história devia ser desenvolvida dessa outra maneira. E, eu vou fazer eu mesmo meus jogos, né? Não sei o quê. Enfim, quis ser músico durante algum tempo, né? Trabalhei com música um pouco. E aí depois quis ser, evidentemente, não podia ser diferente, quis ser desenhista, quis ter os meus mangás, né? Criar as minhas histórias como são, né? Os quadrinhos japoneses aí, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, né? Queria criar as minhas próprias histórias naquele formato preto e branco, lido ao contrário, né? Era fanático por isso aí também, até chegar na escrita, né? Até desejar ser escritor. Você, nesse período em que a literatura passa a integrar a tua vida, você tinha outros interesses? Por exemplo, você tinha interesse na vida política do país? Eu não consigo me lembrar, velho, se quando eu comecei a me interessar por literatura, se eu já tinha, se eu já prestava atenção, né, nessa coisa, pelo menos do ponto de vista partidário, assim, para a política nesse sentido, né? Mas há muito tempo que eu reflito sobre injustiças, sabe? Eu não consigo nem me lembrar quando é que foi que eu comecei, assim. Foi muito cedo, né? Eu comecei a refletir sobre coisas que eu achava que estava errado, assim. E não era uma reflexão assim, poxa, né? Não, era uma coisa que me atormentava por dias, por meses, por anos, né? A minha vida toda pensando sobre essas questões, assim. Inclusive, quando eu comecei depois, então, a me aproximar, né, do pensamento marxista, eu me lembro que me ocorria justamente isso, assim, eu pensava, porra, velho, já pensaram nisso, não foi só eu, né? Olha só, tem gente que tá, e já há muito tempo já que as pessoas pensam nesses absurdos e tal, né? Que, enfim,
Mas eu penso que isso já era pensar politicamente, né? A literatura, de alguma maneira, foi dando respostas a essas tuas inquietações sobre as injustiças. Você foi encontrando livros que te ajudavam a explicar, vamos dizer assim, o sistema que gerava essas injustiças. Olha, cara, na verdade, eu diria que não exatamente assim, sabe? O que eu gosto muito da leitura pelo ato dela, né? Quando eu comecei a ler e gostar de ler e tal, mais até do que as histórias que eu lia, do conteúdo que eu encontrava ali, eu gostava do ato. O ato da leitura, eu me lembro que eu ficava lendo tudo, velho. Tudo, receita, bula, onde eu via coisa escrita, eu parava para ler, assim, porque o ato de ler, eu sou apaixonado pelo ato de ler, né? E eu sinto que isso melhorou meu senso crítico, velho. Não importa qual fosse o assunto das coisas que eu estivesse lendo, sabe? Eu acredito muito nisso, né? Até eu costumo, quando eu entro nesse assunto, eu costumo até citar o Sócrates, né? Ele disse que a palavra é o fio de ouro do pensamento. Então, para Sócrates, o pensamento seria um tecido dourado e cada um desses fiozinhos é uma palavra, né? Então, a leitura foi o que me aproximou disso, de conhecer mais palavras, né? De entender melhor como elas se relacionam, né? Me aproximou dessa construção intelectual, assim, de modo geral. Todas as coisas que eu li ao longo da vida, livros didáticos, livro de literatura mesmo, enfim, tudo que eu li, eu acho que me ajudou nesse sentido, assim, de desenvolver um senso crítico, um olhar crítico quando eu olho para a sociedade. A literatura te aproximou ou te distanciou do teu meio social? Hum, Cara, isso depende do ponto de vista porque se olha, assim, na minha opinião. Tem uma coisa que aconteceu primeiro, que foi o seguinte, ó. É, a literatura chegou na minha vida num momento difícil para mim, sabe? Eu tava meio que entrando em depressão, assim, sabe? Por uma série de questões que não cabe conversar aqui, enfim. Seria outro assunto gigante, né? Mas eu era um cara com dificuldade, cada vez mais dificuldade de sociabilizar e tal. E é louco porque eu não acreditava que fosse possível a pessoa encontrar uma coisa boa para fazer dentro de casa, assim. Então, apesar da minha dificuldade de sociabilização e tal, crescente naquele momento, eu era um cara rueiro, assim. Tava sempre na rua, né? Vinha para casa só para fazer as refeições e dormia, assim. A minha adolescência foi assim, ficava na rua o tempo todo, né? E aí, cara, quando eu comecei a ler e criar gosto pela leitura e essa curiosidade pelas coisas, enfim, eu comecei a fazer isso em casa, assim, né? Porque eu já tinha dificuldade de sociabilizar com as pessoas e tal. E aí eu descobri esse prazer que podia ser desfrutado no meu quarto, né? Lá quieto, sozinho. E nesse sentido começou a se distanciar. Assim. Meus amigos que iam na minha casa nessa época começaram a me achar lá com os livros. E aí eles, ô meu, vamos lá na rua, fazendo, não, meu, tô lendo aqui, pá, não sei o quê. E aí, com cada vez menor frequência, eles começaram a ir na minha casa. Começou a rarear a visita dos poucos amigos que eu tinha, né? Eu fiquei com a impressão, ao longo desse processo, um ano, dois, assim, que as coisas que eram até que para eles era, enfim, objeto de interesse, deixou de ser objeto de interesse para mim, assim, sabe? Mas até aquele momento tinha sido para mim também, né? Eu comecei a não me interessar pelos mesmos assuntos. Assim. E aí as coisas que me interessava, velho, era descabido assim, não interessava para eles. Eu queria saber de física quântica, velho. Eu queria saber orientação a objetos, entendeu? Eu queria saber de literatura, queria saber de teoria musical, né? E eu não achava interlocução com eles e eles também não achavam interlocução comigo. Então, eu fui me isolando, né? Nesse sentido, eu acho que me apartou, sabe? Mas ao mesmo tempo, tudo isso me possibilitou de lançar um olhar crítico para esse contexto social em que eu vivo, de tal maneira que eu pudesse resgatar uma sensação de pertencimento, entendeu? Porque até então, como acontece com toda pessoa que tem origem social que é minha, velho, por uma boa parte da minha vida eu tive vergonha, entendeu? Da minha origem social, né? E boa parte das pessoas que eu conheço experimentaram isso, né? Passaram por isso, né? Então tu faz de tudo fora do teu meio, quando tu vai para o centro numa entrevista de emprego ou fazer o que for fora da tua quebrada, aí tu faz de tudo para não parecer que tu é de lá, né? Tu começa a medir tuas palavras, o jeito que tu fala, o jeito que tu se veste, né? Tudo para não parecer que tu é de lá. Então tinha uma espécie de vergonha, assim, né? Que eu consegui desconstruir, né? Consegui construir essa sensação de pertencimento. Então, nesse sentido, a literatura me aproximou do meu ambiente social. Faleiro, como foi tua transição de um ávido leitor
para um escritor? Em que momento você se deu conta que você queria escrever e escrever livros, contos, romances? E em que momento que você colocou essa vontade em prática? Ou foi uma coisa lenta? Ou houve uma ruptura? Houve um momento que teve um Fiat Lux? Eu não, na época que isso aconteceu, eu não tinha, acho que eu não conseguia ter consciência do que eu vou dizer agora, mas agora olhando para trás, eu consigo. Que é o seguinte, cara, na real era meio inevitável que eu começasse a escrever depois que eu experimentei a leitura, né? Pela minha personalidade, pela minha bagagem, enfim. Tanto que ainda hoje, eu fico pensando nisso, é muito curioso, né? Eu acho curioso que as pessoas perguntem por que tu escreve, né? Sobretudo pessoas que leem, né? Eu fico curioso ao contrário, eu fico pensando como as pessoas não escrevem, cara. Como é que elas conseguem não escrever? Ainda mais alguém que lê, alguém que experimenta aquilo, como é que não dá vontade nela de criar? Eu não compreendo isso. Sinceramente, eu não consigo entender, sabe? Então era meio natural assim que isso acontecesse, né? Como eu te falei, eu já tinha a paixão por uma coisa relacionada à literatura, que está na literatura, que é essa coisa de fabular, né? E aí quando eu comecei a ler e me apaixonar por esse formato, né, de fabulação, não demorou a pensar, pô, quero trazer minhas histórias para esse formato também, né? As histórias que eu já fazia na música, né? Que eu já fazia nos quadrinhos, que eu tinha vontade de fazer os meus próprios jogos, né? Trazer para cá, né? Trazer para a literatura tudo isso. Inclusive, a primeira coisa que eu comecei a escrever era uma história em quadrinho inacabada que eu tinha. Eu tinha começado a fazer uma história em quadrinho inacabada, e aí eu comecei a escrever essa história, ao invés de desenhar, né? E aí, mas não só pela paixão que eu estava tendo pela leitura, pelo mundo das letras naquele momento, mas porque me parecia que construir histórias com a escrita tinha algumas vantagens, sabe? Por exemplo, a coisa do desenho é foda porque tem uma curva de aprendizado que às vezes quebra tuas pernas, tá ligado? Tipo, na minha experiência pessoal, eu levei muito tempo para aprender a desenhar bem florestas e tal, e enfim, anatomia do corpo humano, desenhar direitinho os braços ali, tudo certinho, pá. Aí eu queria que uma determinada cena da minha história se passasse na cidade, e aí fudeu, não sabia desenhar prédio, não sabia desenhar calçadas com carro estacionado e tal. E a curva de aprendizado é demorada, não é rápido para aprender essas coisas, né? Eu tinha a impressão que ia ser mais livre, né, construindo com a palavra. Claro que sem querer subestimar, né, aquilo ali. Eu sabia que ia ser trabalhoso de aprender a escrever as minhas histórias, né? Mas uma vez que eu aprendesse, eu acho que isso seria mais geral, mais universal. Daria para construir meio que todo tipo de coisa a partir da palavra, né? E aí foi uma coisa que me contribuiu também para que eu fosse começar a escrever. Assim. Você teve escritores de referência? Porque quando a gente é garoto, a gente fala, pô, tem um ídolo ali, um jogador de futebol, eu quero jogar que nem esse cara, eu quero lutar boxe que nem aquele outro cara. Teve escritores nessa tua trajetória de leitor, já virando escritor, que, pô, quero escrever que nem esse cara, eu gosto do jeito que ele escreve, é o jeito dele que vai me inspirar. Teve isso? Teve sim. Eu senti isso com alguns autores ao longo né, das minhas leituras, né? Machado de Assis foi um cara que me despertou esse sentimento, assim, eu ficava fascinado, né? Tem um cara, um autor meio desconhecido que chama Edgar Wallace, que escrevia mistério lá, eu acho que em inglês Policiais dele. de Mistério, um grande escritor. Isso. Eu gostava muito do CSD. Tu vê que até então as coisas funcionam muito para mim pelo contraste, sabe, velho? Olha o que acontece. Eu gostava de Agatha Christie, né? Porque eu acabei lendo uma coleção enorme de Agatha Eu Christie. era capaz de apostar, depois de ler Os Supridores, que você gostava de romance policial. Eu gostava muito de Agatha Christie e tal. Mas olha que louco, né? Hoje em dia, eu não acho que ela é uma boa escritora, sabe? Olha que curioso. E aí eu achava que ela era boa em pensar os mistérios. Assim. Chegava no fim, ninguém sabia o que tinha acontecido. Nisso ela era boa. Mas eu não gostava do jeito como ela desenvolvia a história, cada página. E aí eu só percebi isso em contraste com esse Edgar Wallace. Porque ele não era tão bom no mistério. Eu sempre conseguia, antes de o livro acabar, adivinhar o mistério. Ele não era bom nisso. Mas cada página era um prazer de ler, velho. Ele escreve de um jeito que é uma delícia de ler. Então esse contraste me fez perceber isso. E a mesma coisa o Machado, assim. O Machado, quando eu boto ele em contraste com outro escritor que eu gosto muito, que é o Eiji Yoshikawa, que escreveu o Musashi, né? Romance histórico, um clássico japonês, enfim. Quando eu coloco eles em contraste, eu consigo perceber coisas que eu não conseguiria perceber isoladamente com um ou com o outro, sabe?
eu gostava do Machado por uma elegância que ele tinha, assim, sabe? Ele parece que sempre acha a formulação perfeita, não sobra uma palavra, sabe? É redondo, são coisas concisas que dizem muita coisa, né? Fazer isso lá uma vez que outra não é difícil, mas o Machado faz isso ao longo de um romance inteiro. Isso que é incrível, assim, né? Essa economia, né? E eu achava, bom, é isso aqui que eu quero fazer e tal. Aí só que quando eu achei o Eiji Yoshikawa esse, cara, olha que bizarro, o cara faz o contrário, ele é um cara que faz bagunça. O texto dele é prolixo, sobra, sabe? Sobra coisa, sobra aresta, sobra farelo. Só que ele faz isso bem, velho. E aí eu, mas que curioso, ele faz o contrário do outro e também dá certo. E aí eu fui percebendo que a literatura não tem meio que um caminho certo, né? Existem possibilidades, né, velho? E aí cada um é bom nas suas possibilidades. Esse cara é bom nisso. Ele é bom em contar uma coisa sendo prolixo e tal. Aquelas sobras eram gostosas. Ele era bom em produzir sobras, em produzir arestas, né? E aí eu colocando os dois em oposição consegui perceber isso, assim, que são escolhas que eu posso fazer, né? São caminhos que eu posso seguir, né? E que eu posso me aprofundar. Enfim. Faleiro, ainda que a história de Pedro e Marques, os personagens principais e os supridores, pudesse se passar em qualquer cidade brasileira, você se considera um escritor com raízes idiomáticas e temáticas regionais? Não, acho que não. Tem até aquela frase famosa, né? Não faço ideia de quem foi que falou, que se tu quer ser universal, tu canta a tua aldeia, né? Tolstói. Eu não Leão sei, Tolstói. velho. Eu acho que talvez. Eu realmente não pensei nisso, nem nos supridores, nem nas outras coisas que eu produzi, enfim. Mas eu acredito que, por acaso, por eventualidade, as coisas que eu acabo tratando não são só daqui, sabe? Não são só daqui, são coisas que dizem respeito a toda a periferia de toda a grande cidade brasileira, né? Eu pergunto isso porque a literatura gaúcha é muito rica na história do país, né? Moacir Sclia, Veríssimo, muitos escritores de importância na literatura do Brasil, né? Mas o problema de quando a gente pensa essas coisas, o que é a literatura do Rio Grande do Sul, o que ela representa, né? O problema de pensar assim é que, historicamente, essa literatura nem do Rio Grande do Sul, nem de nenhum lugar, mas a gente está falando do Rio Grande do Sul, então, particularmente no Rio Grande do Sul, nunca foi diversa, né? Nunca foi. Sempre uma galera considerável, né? A maior parte da população, especialmente no Sul, sempre foi apartada da produção literária, né? Isso é um problemaço, assim. Eu não, inclusive, não li esses autores que tu citou, né? Apesar de serem bem famosos, enfim, por uma série de motivos, assim. Na real, quando eu comecei a ler, eu não podia escolher os livros que eu ia ler, eu lia o que tinha ali. Por acaso tinha ali em casa uns livros, eu li, depois eu li os que eu consegui emprestado com um tio de um amigo meu. O que vinha parar na minha mão eu lia, né? E raríssimas coisas eram nacionais, né? E muito menos aqui do Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu li um livro do Moacir Scliar que chamava A Estranha Nação de Rafael Mendes, com o qual embora não tenha me identificado, é um livro que eu gostei bastante, assim, sabe? E Machado foi a outra coisa, acho que foi uma das primeiras coisas que parou na minha mão nacional foi Machado. Então, eu li pouca coisa nacional. Assim, a maioria das coisas que vão parar na minha mão era tudo estrangeiro, entendeu? Lima Barreto. Não, não, Não? não. Lima Tem, Barreto, não. há uma coincidência, então, fortuita, me pareceu, entre seu estilo e do Lima Barreto. Sabe que eu procuro fazer um resgate, né? Porque, na real, como eu era meio ao acaso, assim, os livros que vinham parar na minha mão, esses livros que vinham parar na minha mão, eu não conseguia, na maioria das vezes, na ampla maioria das vezes, eu não conseguia me identificar com a linguagem, com os personagens, enfim, com nada disso, né? Era sempre num universo absolutamente descolado do meu universo, né? E só recentemente, cara, 2019, que eu fui descobrir essa farta literatura que a gente tem. Olha como é recente, cara. 2019 é ontem, né? Que eu descobri essa farta literatura que a gente tem, não só contemporânea de agora, muita gente legal produzindo, gente que tem a mesma origem social que eu, né? E que trata dessas questões, mas também a gente tem gente que já produziu antes, né? Como o próprio Lima Barreto. E eu estou procurando fazer um resgate desse tipo de literatura. Assim. Ao ler Os Supridores, Faleiro, eu me dei conta de um sentimento que foi curioso, que de alguma forma parecia com o que eu sentia ao assistir a série
Casa de Papel. Eu ficava torcendo a favor dos contraventores. Uhum. A contravenção é uma forma de expressão da consciência de classe? Velho, onde é que foi que eu vi isso uma vez? Eu não me lembro onde é que foi que eu vi que estavam entrevistando o Brau, sabe? Mano Brown. E aí fizeram uma pergunta parecida para ele. Não era exatamente essa, mas era uma pergunta parecida, assim. Sobre a honestidade, né, daqueles caras assaltantes de banco e não sei o quê, os caras que estavam presos, enfim, que tinham cometido crimes, né? E aí eu me lembro que o Brau, assim, puxou do bolso uma resposta, assim, que eu achei fantástica, assim. Ele falou, cara, entre eles são honestos, entre eles ali, sabe? Existe uma, né, não, Código. existe um código entre eles, tá? É entre eles, meu, entendeu? É entre eles, é entre essas pessoas, né? Eu acredito no seguinte, ó, agora tentando responder para ti com as minhas próprias palavras, né? Eu penso assim, ó, uma vez eu estava falando sobre o livro e o cara sugeriu uma coisa assim, ó, que as periferias, por conta de toda a opressão, né, que essas pessoas sofrem, enfim, que na periferia acontece uma subversão de valores, sabe? Uma subversão de valores, foi o que ele disse. E eu fiquei pensando naquilo e eu não acho que é bem assim, sabe? Eu acho que os valores, eles não são absolutos, né? Eles são relativos por natureza. Esses valores não são relativizados na periferia, eles são relativos por si mesmos. Quais são os valores, quais são esses conjuntos de valores, enfim, que são absolutos, né? E que devemos todos obedecer a eles? Quais são? Quem é que está autorizado a dizer quais são os melhores valores, né? Quem é? Né? Eu acho que esses valores, eles são relativos porque as pessoas experimentam a sociedade de maneira diferente, né? Então, como é que uma pessoa classe média experimenta a sociedade? Isso vai influenciar no conjunto de valores dessa pessoa, sabe? O que ela pensa do dinheiro, o que ela pensa da contravenção, né? Agora, como é que uma pessoa que não tem casa, que não tem onde dormir, né? Como é que ela experimenta a sociedade, né? E que valores será possível construir para as pessoas que se equilibram ali num barraco na beira do valão de esgoto ali, né? Que tipo de relação com a sociedade essas pessoas vão ter e que tipo, por causa disso, por consequência, que tipo de valores elas vão poder construir, né? Eu acho que tudo isso é influenciável, assim. Eu acho que tudo isso influencia os valores que as pessoas constroem, sabe? Eu acho que se a gente, se for do interesse de alguém que as pessoas tenham um conjunto de valores parecidos, né? Que é justamente o que tenta, na marra, estabelecer um conjunto de leis, né? Que as pessoas tenham valores parecidos, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é garantir que as pessoas experimentem a sociedade de maneira parecida, né? E aí a gente já está falando de justiça social. Agora, porque o Pedro, um dos personagens centrais do seu livro, ele tem uma relativamente elevada consciência política, ele conhece Karl Marx, ele é capaz de explicar para o Marx, ele é capaz de explicar a teoria do valor de uma maneira muito simples. Agora, ele não propõe ao Marx entrar no partido, entrar no sindicato, organizar uma greve dos supridores. Ele propõe ao Marx um esquema com o tráfico de drogas. Isso não tem uma contradição? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho, inclusive, que faz mais sentido no caso dele, assim, porque daí ele não tem essa vivência da. Por acaso, inclusive, ele tem o contato com o Marx dele é muito casual, né? Ele é um cara que começou a ler no ônibus, né? E gostou, pô, era bom, ajudava a passar as horas a princípio, aquela viagem demorada, desagradável, acabou se tornando um negócio agradável. Ele gostava de ler, assim, ele teve contato com Marx, né? Olha que gigantesca coincidência. Agora, o que que o aproximou das questões sindicais, enfim, da organização dos trabalhadores? Nada. No contexto dele, nada. Né? Então, para mim, faz muito mais sentido que ele se deixe levar pela revolta mais crua. Assim. A gente sabe que essa revolta que está presente em cada trabalhador brasileiro, ela precisa ser organizada. Né? Essa revolta precisa ser transformada em organização para a reivindicação de melhores condições de trabalho. Né? Agora, se tu não acha meios de organizar essa revolta e se tu não é aproximado por fatores externos a meios de organizar essa revolta vai ter evasão de alguma forma, né? Esse era um dos objetivos do livro, na real, né?
um dos objetivos mais abstratos do livro, assim, antes de eu escrever as primeiras palavras, era justamente isso, traçar um paralelo entre a brutal injustiça social desse país com a violência urbana que se experimenta nas cidades desse país. Entendi. Faleiro, apesar do enorme sucesso da obra de Jorge Amado, talvez o mais afamado dos escritores brasileiros, a escrita coloquial que emerge das ruas veio perdendo relativamente força a partir dos anos 80, dos anos 90, quase constituindo uma literatura marginal. Os supridores, vou te dizer minha impressão, parece ter um quê de Capitães de Areia, pelo menos talvez para leitores da minha geração. Lendo os diálogos entre o Pedro e o Marx, eu me lembrei dos personagens de Capitães de Areia, o jeito de se comunicar. Você acha que a tua literatura rompe com essa estética polida, externa à cotidianidade do povo, ao cotidiano do povo, mesmo quando essa estética polida é a favor, supostamente, das causas populares, essa estética que tem marcado os romances brasileiros na era neoliberal, quando o povo deixou de ser pop? Essa pergunta vai me levar a falar um pouco mais, né? Eu vou ter que falar sobre bastante coisa aqui. Eu espero, inclusive, que eu não me perca aqui nas coisas que eu vou dizer. Você se perde o que você acha, não tem problema. A princípio, cara, a primeira coisa que eu tenho que destacar aqui é que eu não me aproximava da oralidade nas coisas que eu escrevia a princípio, por causa justamente dos livros que vinham parar na minha mão. Traduções, né, que tinham essa coisa, essa polidez inadequada até das traduções que se faz de textos estrangeiros, né? Enfim, e os livros que vinham parar na minha mão nacionais ainda eram de outra época, de muito tempo atrás, então, né, tudo isso influencia na linguagem do livro. Enfim. Então, essas referências é que moldaram o jeito que eu comecei a escrever a princípio, totalmente afastado da oralidade, né? E quando eu comecei a escrever, eu comecei a estudar muito gramática, assim, porque eu achava que eu devia dominar as ferramentas todas de produção de texto, assim. Eu até pensava, pô, um cara não pode ser um carpinteiro se ele não sabe usar um martelo, né? Então, as coisas que servem para fazer texto. E eu gostei, assim, me apaixonei pela gramática, estudava, gostava, e a minha escrita era baseada nisso, assim, totalmente afastado da oralidade, né? E, inclusive, eu argumentava contra isso, mas isso é uma outra história. Quando eu conversava com outras pessoas que escreviam, que viam, não, pô, os diálogos têm que ser... Não, e aí eu argumentava do porquê que não tinha que ser, né? Até posso, outra hora, falar sobre isso, mas eu vou pular essa parte. Os argumentos daquelas pessoas não me convenciam, assim. Mas aí um dia eu conversei com um linguista, velho, da Bahia, Marcos Oliveira, o nome dele. E a gente conversou uma madrugada inteira, assim, e ele me apresentou a linguagem como ferramenta de dominação, que eu não conseguia perceber a linguagem como ferramenta de dominação. Comecei a perceber o que é dito que é errado e o que é dito que é certo em termos de linguagem. Assim, aí fiquei fascinado com aquilo, assim, enfim, comecei a pensar várias coisas, né? Comecei a pensar, inclusive, que o jeito que eu escrevia era violento comigo mesmo, né? Com a forma de me expressar e tal. E comecei a experimentar essa aproximação com a oralidade. Né? Você não conhecia o Jorge Amado, a obra do Jorge Amado? Não conhecia e não conheço ainda também. Aí, Curioso. velho, eu comecei a me esforçar Você nunca leu Capitães de Areia? Não. Leia e depois me diga se você não encontra pontos de contato. Mas continua, desculpa. Aí eu fiz esse movimento de me aproximar da oralidade, cara, e a primeira experimentação desse movimento foi o meu livro de estreia de contos, né, o Vila Sapo, e eu gostei muito dessa experimentação. Eu gostei de duas coisas. Eu gostei da liberdade que eu senti para escrever, né, porque antes tinha todo um autopoliciamento, sabe? Eu ia escrever, não, mas não é assim, a concordância não é essa, isso aqui não é assim, sabe? Aí eu me soltei, pô, como eu falo, vamos lá, como eu falo, né? Vamos lá, pá. E gostei dessa liberdade e gostei de um impacto que isso teve nas pessoas, tá ligado? Quando eu publiquei o primeiro texto, foi inclusive no Facebook, assim, postei no Facebook. Me lembro de uma rapaziada comentando lá, uns brother meu da minha vila aqui. Teve um deles que falou até assim, meu, porra, eu não leio, não gosto de ler, eu vejo textão no Facebook, a primeira coisa que eu faço é já passar, já para não ver. Mas esse aqui teu, eu comecei a ler e não consegui parar, velho. E eu creio que isso tem muito a ver com a linguagem que eu construí aquilo ali. E aí eu levei isso para os supridores, né? Os supridores já estava pronto, né? Quando eu fiz esse movimento de me aproximar da oralidade e a versão que eu tinha dos supridores não tinha nada de oralidade. Inclusive os diálogos eram todos
pomposos, assim, digamos. E aí eu fui lá e trabalhei os diálogos justamente para me aproximar da oralidade só nos diálogos, né? Mas como eu gosto dessa questão da gramática, eu gosto dessa questão de sistematizar, sabe, as coisas, eu gosto disso, eu não acho que tem que jogar tudo no lixo. Eu acho sim que a gente tem que valorizar as diferentes formas de expressão, mas eu não acho que tem que jogar todo no lixo, todo um acúmulo de conhecimento em relação à sistematização das coisas, né? Então eu gosto, vejo valor também. Então eu queria deixar ali as duas coisas até para contraste, assim, sabe? Da linguagem mais oralizada e tal, e dessa coisa mais, enfim. E eu sou apaixonado pelas duas coisas, cara. Aí é que tá a questão, né? E aí agora já, a outra coisa que eu acho que eu tinha que falar sobre isso é o seguinte, ó. Uma vez eu vi, não me lembro quem falando na TV, meu, acho que foi o Jô Soares, numa entrevista ele dizendo que a escrita surgiu só para registrar a linguagem falada, e é só para isso que ela serve, né? E eu gosto muito do Jô, assim, eu admirava muito ele, assim, admiro ele, mas eu discordava disso, assim, eu ficava pensando assim, eu deitado no meu quarto lá, quem era eu para pensar, né, para contrariar o Jô Soares, eu lá no quarto todo fodido lá, eu via aquilo e ficava pensando, cara, eu acho que ela pode ter sido originalmente concebida para isso, né? Mas ela se desenvolveu para outro sentido. Eu acho que tem coisas que só são possíveis por meio da escrita, velho. Eu acho que só são possíveis e por tudo que ela tem de particular, que não tem na oralidade. Não tem, não dá. Quando eu tô aqui falando contigo, por exemplo. Tô aqui falando contigo, tu me faz perguntas e eu vou desenvolvendo as ideias e elas já vão saindo pela boca, né? A escrita te permite um exercício de apuro, né? Um exercício de parar, pensar, trocar, refazer, reorganizar, inclusive de conservar, resgatar palavras que elas não são costumeiramente utilizadas no imediato, né? Na comunicação verbal, né? Toda uma série de expressões ricas e que tem muitas vezes funções que só elas podem cumprir, abandonadas pela oralidade, né? E a gente traz isso na escrita, porque a gente tem tempo para sentar e olhar. E todo esse exercício de achar a melhor formulação, achar a melhor expressão, todo esse exercício que só é possível na escrita, cara, não é possível que isso não tenha um resultado, né? Esse exercício não é possível que não tenha um resultado diferente do resultado de exercitar a oralidade. Né? A questão é que eu sou apaixonado pelas duas coisas. Também tem coisas que só são possíveis com a oralidade, né? E eu tento trazer isso no meu texto, assim, as coisas que são dessa coisa da sistematização, essa coisa fria, né, da escrita e essa coisa, esse calor, né, da linguagem falada, enfim. Se em certa medida ler te afastou do teu meio social, escrever com esse seu estilo te reaproximou? As pessoas do teu bairro leem o que você escreve e são capazes de se identificar nessa literatura? Cara, eu tô perdendo o controle disso, assim, sabe? O primeiro livro que eu lancei, eu tinha que ir de porta em porta, né? Eu tinha que ir lá, encontrar com as pessoas, ó, tá aqui É o o livro livro, de contos, né? O Vila Sapo. e isso é. As pessoas entravam em contato comigo no Facebook e eu ia entregar e tal. E aí eu conseguia ter noção, né? De que sim, muita gente era daqui, não só daqui, mas de outras periferias de Porto Alegre, até outras periferias de outras cidades. E todo tipo de gente, assim. Gente que é da periferia e tem uma tradição tem o hábito já da leitura, gente que já lia muitos livros e que estava interessado pelo meu agora, e gente da periferia. Mas também gente da periferia que nunca tinha lido o livro, velho, tá ligado? E que se interessou pelo meu, sabe? Muita gente mesmo. Agora com supridores eu perdi um pouco do controle, né? Porque eu não sou eu que distribuo, enfim, não passa por mim os exemplares, as pessoas têm que ir atrás E e tal. já tá na terceira reimpressão, né? É, né? Por aí, Eu, se não me engano, a já, editora já. Todavia, na terceira reimpressão. Isso. E Quer dizer, aí. escrever te ressocializou. Oi? Escrever te ressocializou. Ah, sim, demais, demais. Nesse sentido de ressociabilizar, enfim, com certeza, porque, cara, quando eu fui lançar o primeiro livro, meu, aquele processo que eu tinha citado antes, que eu comecei a ter dificuldade de interagir com as pessoas e tudo mais, ele culminou numa situação bastante ruim para mim. Assim. Chegou um ponto que eu já estava, tipo, há 2 anos sem sair de casa. Eu ia comprar pão só, eu não tinha vida social nenhuma, ninguém me chamava para ir, vamos lá, não conversava com ninguém, nada, zero, não tinha. E eu comecei a desenvolver fobia das pessoas, era uma coisa terrível, assim. Eu acho que se eu tivesse ido no médico naquela época, teria sido diagnosticado
síndrome do pânico, alguma coisa assim. Eu me lembro que quando eu tinha que ir trabalhar, eu saía de casa rezando para não ter ninguém na rua, tá ligado? Eu não conseguia interagir com meus familiares, cara, para ter uma noção. Ficava profundamente desconfortável de ter que trocar meia dúzia de palavras com quem quer que fosse, sabe? Um bom dia pro vizinho, assim. Sentia mal, assim. A presença de pessoas me oprimia, né? Eu tinha a impressão que estava todo mundo falando mal de mim, cochichando de mim, ao ponto de uma vez eu até estava indo trabalhar e tal, e fiz esse exercício, né? Pá, tomara que não tenha ninguém na rua ali e tal. E tinha, e eu, pá. E eu conseguia perceber que isso era doentio, assim, que tinha um problema, assim, sabe? As pessoas estão falando de mim, ouvindo a voz das pessoas falando aqui e ali, ó, estão falando de mim. Aí eu vi uma risada, ó, estão rindo de mim. Aí eu subi, peguei o ônibus, e no ônibus era pior, né? Porque daí o ônibus cheio, assim, eu tinha a impressão que quando eu subia, todas as cabeças faziam assim, ó. Pra mim, putz, assim, ficava suando, assim, e uma vez eu até passei mal por causa disso, desci do ônibus, depois peguei outro, né, enfim. E aí, o que que acontece? Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu sabia que eu ia ter que enfrentar isso aí, que era uma coisa que eu não tentava fazer. Eu ficava pensando, velho, como é que eu vou fazer no lançamento do meu livro? Eu vou ter que falar em público, eu vou ter que estar lá para começar, né? Vai ter gente lá, eu vou ter que estar lá. Isso para mim era um desespero, assim. Mas eu sabia que eu ia ter que enfrentar. Então, passo a passo, eu comecei a enfrentar, assim. Lancei o primeiro livro, foi difícil, mas eu estava lá, né? Encheu de gente, né? Só minha família lotou metade do lugar, família grande, né? Aí os amigos dos amigos já encheu bastante. Aí eu falei em público a primeira vez, sabe? E as coisas foram indo, assim. Aí me chamavam para ir participar numa escola, conversar com os alunos aos pouquinhos, eu fui ficando à vontade com as pessoas, né? E então me ajudou totalmente a sociabilizar. Inclusive, por essa época daí eu comecei a fazer o EJA, né? E uma das coisas que sempre não era a primeira tentativa, eu já tinha tentado outras vezes, e uma das coisas pelas quais eu sempre fugia era justamente essa incapacidade de interagir com as pessoas. Eu começava a fazer o EJA assim, aí no primeiro mês ninguém se fala, ninguém se conhece na turma. Depois de um mês já tem os amigos ali e tal. Depois de 2 já todo mundo era amigo e só eu tava lá ainda quieto, sem ser capaz de falar com ninguém. E aí virava eu o motivo da chacota lá, o caladão lá, não sei o quê, e aí ficava insuportável e eu abandonava, né? Mas por causa desse movimento literário que me levou a encarar a interação com as pessoas, eu comecei a ser capaz de interagir com as pessoas no colégio também. E aí eu comecei a ficar orgulhoso de coisas que para as pessoas não tem importância nenhuma, mas para mim tinha um grande valor, assim, sabe? Eu na aula lá e o cara, ô Zé, empresta uma caneta aí. Do outro lado da sala, eu, te empresto. E eu ficava orgulhoso de ter coragem de responder, sabe? De ter coragem de cumprimentar as pessoas, de participar, né, das coisas. Aí tudo que envolvia interação com outras pessoas, eu fazia questão de participar, né? Aí eu organizava o futebol, aí eu entrei para a banda de pagode, sabe? Falava com todo mundo de todas as turmas, não só da minha turma, e ficava me sentindo todo faceiro, né? De conhecer tanta gente, de interagir com tanta gente. Faleiro, os diálogos de Pedro com Marx, em muitos momentos, têm uma coisa de emissão romanceada de Marx, né? Quer dizer, ele vai explicando coisas do marxismo para o Marx, tem várias passagens assim. Uma tradução deste pensamento marxista para a fala, a gíria da periferia de Porto Alegre. Aliás, tem até mesmo esse trecho que a gente já conversou aqui, no qual ele explica para o Marx quem foi o Marx com X. Você não teve receio de ser considerado panfletário por esse tipo de recurso, que é o nome que uma certa crítica elitista costuma destinar à literatura realista desde sempre? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu não tem muito a ver com a pergunta, mas eu faço questão de esclarecer aqui. Eu não fiz de propósito esse troço do Marx, né? Foi uma coincidência, assim. Quando eu me dei conta, o nome do cara era Marx com S, e eu tava falando do Marx com X, né? E aí eu gosto de ler as coisas que eu escrevo em voz alta para ter uma ideia de como tá soando. E aí eu olhei, porra, velho, olha o que eu fiz, o cara é Marx e o outro é Marx. Aí eu inseri até uma pequena piada que tem ali, não, é Marx com S e tal. E aí eu olhei, eu não fiquei, inclusive, satisfeito com isso. Eu olhei, não, isso aqui não ficou bom. Eu acho que eu vou trocar o nome desse personagem, simplesmente assim, vou botar um nome qualquer. Só que eu não estava com paciência para mexer nisso naquele momento e seguir em diante, assim, né? Seguir escrevendo e depois o livro foi publicado e eu me esqueci disso. Assim, aí ficou essa coisa do Marx. Mas, cara, sei lá, também uma outra coisa, já não estou fugindo da tua pergunta, já chego lá, mas é que tem uma outra coisa que eu acho interessante de comentar também.
Eu não acho que é uma tradução, assim, embora eu entenda por que as pessoas façam essa avaliação, assim, né? Eu acho que para tu traduzir um troço, a primeira coisa que tu tem que fazer é dominar a linguagem da onde tu vai traduzir e também a linguagem para a qual tu vai traduzir, né? Tu não pode traduzir do francês para o português se tu não sabe francês. E acontece que essa forma sistematizada, essa linguagem acadêmica, né, com que o Marx construiu a sua obra, eu não domino isso, não entendo isso. O que acontece é o seguinte, para o Marx sistematizar esses conceitos, ele olhou para a sociedade, velho, de maneira crítica. Ele olhou para a sociedade e sistematizou isso. Mas acontece que esses conceitos abstratos que ele viu, essas coisas que ele olhou e percebeu, não pertencem a ele. Né? As pessoas conseguem por si mesmas olharem e perceberem isso, mesmo que nunca tivesse existido um Marx. Né? E aí o que acontece é que, por coincidência, eu também olhei essas coisas e também percebi, inclusive, que nem eu estava te falando, quando eu comecei a ter contato com o pensamento marxista, eu pensava, velho, outras pessoas já pensaram isso, sabe? Para tu ver que eu já pensava de maneira independente sobre isso, né? Então, as coisas que eu trago no livro, elas são a forma, apesar do personagem, como eu mesmo, também ter tido contato com o pensamento marxista, é a forma como aquele personagem percebe essas questões sociais, sabe? Não é exatamente uma tradução, né? Não é pegar o que o Marx fez e trazer para essa linguagem popular. Não, ele olhou, ele teve contato com Marx, por acaso, mas ele olha para o mundo de maneira crítica, percebe essas contradições do capitalismo e ele próprio já transfere isso para a linguagem dele, sem passar pela linguagem acadêmica, enfim, com que o Marx sistematizou tudo isso, né? Ué, Aí sobre perdão, conclua. não, e aí chegando na pergunta, né, sobre o panfletário, velho, tá ligado? É, geralmente, as pessoas, quando elas usam esse termo, sabe o que que é? Geralmente são pessoas que estão numa situação de privilégio e aquela obra não lhes questiona, né, não lhes incomoda, sabe? Aí ela diz que não é panfletária essa obra. Agora, quando ela vê um troço que perturba, né, um troço que questiona o lugar de privilégio daquelas pessoas e que bota o dedo na cara daquelas pessoas, quando elas se sentem desconfortáveis com aquilo, quando o dedo é metido na ferida, daí elas costumam chamar de panfletário. É verdade. Chamaram de panfletário ao Vitor Hugo, ao Emílio Zola, ao Upton Sinclair, ao Jorge Amado. É a interdição da elite, a literatura popular, crítica, é panfletário. É verdade. Você já tem outro romance em perspectiva? Quero começar a trabalhar nele de maneira mais intensa. Já comecei a trabalhar um pouco e tal. Mas é isso, eu tenho trabalhado com um monte de coisa, tenho lidado com um monte de coisa. A repercussão dos supridores me levou a participar de um monte de coisa. Também estou lançando outro livro que deve sair agora mês que vem, que é de crônicas daí, né? Então, tudo isso a gente está trabalhando, né? Ao mesmo tempo. Então, eu tenho tido pouco tempo para trabalhar no novo romance, né? Que, a princípio, eu quero lançar no final do ano que vem, né? Final de 2022. Sobre o que vai Mas já ser? comecei. Cara, sobre masculinidade, entendeu? Eu não consigo, eu tenho um toque, né? Eu não consigo trabalhar nas minhas coisas sem pensar um título antes, né? Mesmo que esse título depois mude, né? E eu tenho um título provisório que chama Quase Homem, né? Porque eu quero problematizar as masculinidades, né? Tô com muita vontade de fazer isso, inclusive. Porque tem vezes que eu traço um paralelo, assim, entre as questões de raça e de gênero, sabe? Quando a gente está falando sobre etnia, sobre raça, sobre privilégios nessa dimensão, eu fico muito indignado de ver a branquitude, as pessoas brancas, enfim, apontando o dedo para essas questões sem nunca apontarem para si mesmas, sabe? Eu acho que os brancos deviam discutir a branquitude, não negritude. Os brancos deviam discutir sobre o lugar de privilégio que eles ocupam e que eles não querem sair dali. É isso que eles têm que problematizar, né? Só que, traçando paralelo disso com a questão de gênero, eu acho que também é válido para os homens refletirem sobre a sua posição de privilégio em relação às mulheres, né? Sobre o ambiente absolutamente tóxico em que são moldadas as subjetividades masculinas, né? E é esse movimento que eu vou tentar fazer, né? De apontar o dedo para mim mesmo. Depois de lançar Os Supridores, qual é a tua atual relação com a política? Depois de lançar Os Supridores, Depois dessa tua trajetória? velho, é que a minha trajetória, a minha relação com a política agora
não é exatamente nova depois dos supridores, ou, sabe, já faz. Minha relação com a política já é parecida há algum tempo, assim, 1 ano ou 2, assim, que eu tenho olhado para a sociedade de maneira mais crítica ainda do que antes, né? Tenho pensado sobre a política de uma perspectiva mais partidária, assim, né? Tenho pensado sobre políticas públicas, enfim, essa coisa da política em termos mais concretos mesmo, né? Qual A perspectiva relação. partidária? Oi? Qual perspectiva partidária? Como assim? Você disse que começou a pensar a política de uma perspectiva partidária nesse Hum, último ano. sim, de uma perspectiva partidária no sentido de o que significa um partido político, de o que significa uma postura de esquerda, uma postura de direita, sabe? É nesse sentido. Entendi. Faleiro, a gente está encerrando a entrevista. Eu vou aqui te fazer umas perguntas ping-pong que sempre finaliza aqui o Bah, velho, 40. eu tenho medo disso, eu nunca consigo pensar rápido. Bora lá. Prato imperdível. A la minuta. Como? A la minuta, a gente chama aqui assim, pelo menos. Batata Como é que é esse frita, prato? batata frita, arroz, feijão, bife, ovo frito e salada. Já gostei. Cerveja, cachaça ou vinho? Cara, eu gosto muito de whisky. Whisky. Esporte favorito? Futebol, Time de futebol. Grêmio, Hobby? tocar cavaquinho. Livro inesquecível. Musashi. Música preferida? Gênero? Ou uma música específica? Eu gosto de tantas, velho. Doce Refúgio. De quem? Fundo de Quintal. Fundo de quintal. Filme marcante? Pulp Fiction. O teu livro tem algo de Tarantino. Ídolo político? Luiz Inácio Lula da Silva. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Porra, velho, que difícil isso, hein? Escrever um romance da qualidade dos supridores é bem mais difícil que eu responder essa pergunta. Pô, um evento histórico, qual queria ter participado, velho? Se você entrasse numa máquina do tempo, o que você escreveria? Para onde você iria? Eu não tenho a menor vontade de voltar no tempo. Tá ótimo. Faleiro, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Cara, prazerzaço estar aqui, meu. Obrigadão pelo convite. Estamos encerrando assim mais uma edição do programa Sub-40. Nosso convidado hoje foi o escritor José Faleiro, autor do livro Os Supridores.